seguinte, que você como um morador de Pixuna, usou a educação para poder escalar aí a vida, né, e conquistar as suas vitórias, né? Então, a gente queria falar um pouco sobre isso. Como é que tu começou aqui em Pixuna? Como é que foi a tua vida na educação básica aqui em Pixuna, cara? Fala pra gente. Então, eu gosto de falar que tudo começou quando, no ano que entrei no ensino médio, aconteceram mudanças no município aí, e uma delas foi a criação de um cursinho, né? Um conselho municipal, tinha o tempo, então tinha o prefeito que tinha acabado de entrar, que era o Evaldo, tinha o Marquinho também, o Marquinho estava lá, que estava motivado com esse negócio, tinha isso como um projeto dele, de querer ter um cursinho, de pessoas fazendo universidade, aquelas coisas. Então, eu fui um daqueles tempos, um dos alunos daquele tempo, né? Então, foi assim que tudo começou. Então, o grupo de professores que estavam trabalhando naquele tempo, os professores de Pixuna, os mesmos professores que a gente tinha no médio, e alguns professores que vieram a trabalhar no cursinho, eram motivados. Então, tudo começou daquilo, né? Então, a gente tentava manter a motivação da gente, vai ouvindo as histórias dos professores, só lutando. Eu lembro que o Luiz Carlos, né? Tinha o Luiz Carlos Lira, ele é professor em Pixuna, eu acredito. Ele contava as histórias, eu falava, eu quero ir lá, eu quero fazer as mesmas coisas. Então, foi nesse tempo, né? Legal. Aí, ainda para baixo. Cláudio, eu acho que é eu que estou falando baixo. Deixa só um momentinho aí. Espera aí, rapidinho, deixa eu explicar uma coisa. Não, deu certo. Tá ok. Você tá sinalizando que tá ok, Walter. Ok? Tá ok, tá. Pode continuar, So, então, eu sou daquele tempo, né? Então, foi 2005. Foi 2005. Então, o cursinho começou em 2005, então me preparei, eu e meus colegas, né? A gente tinha um grupo o cursinho começou com 75 pessoas, se eu não me engano, e terminou com 24 ou 12, alguma coisa assim. Mas, não, terminou com 24. Mas naquele ano, a maioria dos que fizeram passaram, né? Então tinha vários professores, tipo, eu estou com medo de falar, esqueci o nome, mas tinha o Marquinho, tinha o Pires, o professor Oséias, a professora Fátima Santos, o Claudemir, que hoje está aí, né? Tinha o Xinguara, que era professor de ciência, que era professor de biologia, o professor João Alain, que era muito importante se empolgar nas aulas de química dele, as ligações iônicas e atômicas, a molécula, química orgânica e inorgânica. Então, tinha todas tinha uma empolgação, porque a gente tinha um objetivo, né? Então, meus amigos, ainda são amigos, mas que a gente estudava junto, que era Thalita, o Eduardo, a Farla e o Jeremias, todos nós passamos, né? Thalita e Eduardo, no mesmo curso, Farla, engenharia ambiental, que hoje está trabalhando em Pixuna. O Jeremias passou para educação física, e eu também passei para educação física, né? No primeiro ano. Mas aí, foi na UEPA, eu queria passar na Federal. Aí tinha a professora Socorro, que era a Socorro Magno. No dia da minha ida para Belém, uma das festas, uma das despedidas que o papai fez, né? A professora Magno olhou e falou, Bruno, tu não tá muito alegre, o que é? Não, eu queria ter passado na Federal, só isso. Aí ela falou assim, ok, vamos ver. Então ela começou pagando um cursinho para mim, aí eu fazia o EPA e estava fazendo cursinho para fazer Federal, queria fazer Federal. E o curioso é que meu primeiro vestibular na UFA que eu fiz foi artes plásticas, né? Porque eu gosto de pintar. Apesar de não ter pintado há um bom tempo, a última vez que eu pintei, eu acho que foi dia 21 de dezembro de 2013, a última vez que eu pintei. Então, aí eu fui estudar, preparando, mas durante o decorrer de estudar para fazer vestibular, novamente eu via que eu estudava física, química e matemática. Física, química e matemática. Eu estudava toda a disciplina, mas eu me empolgava com física, química e matemática. E eu falei, ok, eu vou fazer um curso de engenharia. Não sabia qual era,
Aí eu fui olhar os cursos de engenharia, qual seria o curso que eu ia fazer. E eu comecei a pesquisar e falar, olha, engenharia elétrica é muito difícil, né? Deve ser uma dessas que eu quero fazer. Aí falaram, aí eu falei, mas eu não sei nada de eletricidade, não confio. Não quero. Aí eu olhei engenharia mecânica, olha, aí falaram que era um curso muito bom, que eu não sabia o que era engenharia mecânica. Assim como a maioria das pessoas hoje ainda pensam, né? Engenharia mecânica é para mexer com carro. Engenheiro mecânico vai trabalhar com carro. Mas não era o que eu pensava, porque o que me fez decidir, eu fui em uma feira vocacional no Hangar, lá em Belém, e no momento eles tinham tinha um stand de engenharia mecânica e eles tinham um grupo de aerodesign, um modelo de aviões e tal. É isso que eu quero trabalhar. Então, fiz o vestibular, aconteceu de eu passar, né? Então, como sempre, aquela festa, muita cerveja, muita bebida, como sempre. Não pode faltar, né? Eu queria só abrir um parênteses aqui. Eu queria te pedir permissão para me mostrar uma foto aqui. É a foto de vocês comemorando, né, a tua aprovação. Nessa foto, acho que eu não sei se você vai conseguir ver aí, mas eu vou transmitir aqui para as pessoas de casa. Olha só. Nessa foto tá o Marquinho, tá o professor Pires, tá a Thalita e tá a Farla, né? Com uma camisa do cursinho Valeu, né? Eu que desenhei o símbolo. Você que desenhou? Que curiosidade agora. Que curioso. Então quer dizer que foi você que fez esse símbolo aí? Foi, eu acho que o símbolo, e eu não sei como a gente escolheu o nome bem, mas eu acho que a gente escolheu o nome. O professor João Alan estava envolvido, valeu, que a gente falava que no final ia valer a pena, né? E valeu a pena. Então, valeu. Eu estou mostrando agora o trote que os seus amigos fizeram. Olha só, raspando a cabeça do Bruno pela primeira vez. É a primeira vez que tu estava raspando a cabeça nessa questão aí, Bruno? Foi a primeira vez que eu raspei a cabeça assim. A rapaziada aproveitou pra te zoar, hein? Aproveitou pra te zoar. Olha aqui, nessa foto aqui, nessa próxima foto tu já tá careca e o Marquinho tem cabelo demais. Não, essa daí foi. Isso aí foi na segunda vez, né? Isso. Essa foi a segunda vez. Esse aqui foi a primeira vez. Nossa, olha só o tanto de cabelo que eu tinha. Deixa eu ver a próxima aqui. Olha a próxima aí. Aqui é ali em frente ali. Agora aqui é o Havana. Pelo Jânio ali. Tu tava numa carreata ali. Era em frente ao Chico Baiano. Isso, ali por perto do Chico Baiano. E esse braço aqui é o pai da Farla. Isso aí dá pra perceber que é o Bené. Claramente dá pra perceber que é o Bené. E esse aqui... Tem uma que tu não tem, que eu tô no porta-mala do carro. Na mala do carro? Lá dentro. Tem, tá aí. Será que eu tenho aqui? Essa que tu não tem. Mas é essa aqui que eu tenho, só tenho uma na essa. porta-mala do carro. Tá aparecendo. Dentro da mala do carro, na mala do carro aí, ó. Não é essa não. Mas que bom, cara, a gente rever, né, as imagens que trazem recordações, né? Eu até ia perguntar pra ti o que mais te marcou, né, nessa da tua vida de estudante aqui em Pixuna, mas tu já falaste tanta coisa que já posso pular essa pergunta, né? O que mais me marcou, na verdade, foi o incentivo dos professores, todos eles. E às vezes, quando eu tenho podem ver como um problema, mas não. Quando eu quero fazer uma coisa, eu não paro até eu conseguir, né? Então, tinha dias que, tipo, domingo, 1h da tarde, chegava lá na casa do Pires, eu não consigo fazer essa questão aqui. Aí ia dar uma olhada, dava o quê? Às vezes era o professor Zéias, aí, acabou? Aí falava, aí chegava lá e conversava. Tipo, o incentivo dos professores, o professor João, que eu acredito que até hoje, né? Quando os professores eles veem nos alunos o fato que eles estão incentivados, que querem, como posso falar? Querem mesmo estudar, né? Aprender, né? São curiosos, os professores não se incentivam também, né? Assim, certo. Acredito que uma forma de desincentivar um professor, o aluno não tem interesse. Então... Tá certo.
Agora, Marquinhos, tu chegou a ser professor do Bruno? Fala um pouco do teu contato com o Bruno aí. Fala um pouco sobre essa história aí. Certo. Em 2005, era um dos nossos planos, era desenvolver esse cursinho para vestibular. Então, logo em janeiro, fevereiro, a gente começou a se mobilizar e a gente formou um cursinho que a prefeitura pagava os professores, né? Eu era coordenador do cursinho e também professor de história. Eu estava no meu primeiro ano de universidade de sociologia, né? Aí eu encarei esse desafio e fui trabalhar com essa juventude aí para a gente colaborar para eles entrarem na universidade, né? Eu tenho uma pergunta para ti, Bruno, que é o seguinte: me fala para nós como foi a tua experiência na universidade, porque a gente viu teu empenho aqui no ensino fundamental, no médio, no cursinho, e depois que você entrou no curso de engenharia mecânica, me fala da tua experiência, né? Da tua trajetória ali dentro da universidade, das tuas pesquisas, né? Os professores, logo você se aproximou de professores que desenvolviam pesquisa, né? E você trabalhava com pesquisa lá dentro, que você me falava. Me conta um pouco dessa trajetória dentro da universidade, da UFPA, dos congressos que você participou. Quando eu entrei no curso, que eu tava de uma coisa fosse desafiadora, né? Vamos colocar dessa forma. Quando eu entrei, e eu queria fazer pesquisa, sempre tinha essa ideia na minha cabeça de fazer pesquisa. O professor Claudemir sempre falava do tempo que ele fez pesquisa de campo. Eu falei, eu quero fazer isso aí, é legal. Então tinha esse objetivo, né? E assim como foi no ensino médio, foi na universidade também. Os professores, quando via que a pessoa era curiosa, que queria fazer alguma coisa, sempre tinha um incentivo, né? Então, no primeiro semestre, eu fui a um laboratório falar com o professor, e ele falou, está em posição, tu pode começar a vir aqui. Aí, começou dessa forma que eu sou Eduardo Braga, né? Começou dessa forma que eu tive o acesso, tinha um laboratório, tinha acesso a um computador, com internet, que naquele tempo não era uma coisa tão fácil, né? Ainda não era, infelizmente. E praticamente comecei a morar na universidade. A minha aula era tarde, mas eu ia de manhã. E passava o dia lá e à noite ia para casa. Saía de manhã às 6 horas de casa. E quando chegava em casa, a maioria das vezes, por volta das 9 horas. Então, isso foram 5 anos. Vou falar que foi 2009, 10, 11 e 12. 4 anos dessa forma, né? Então, durante esses 4 anos, tivemos alguns... como posso falar? Tive a oportunidade de ir a algumas conferências, tive a oportunidade de conhecer pessoas. Aquilo me motivava, era o que eu achava legal. Nossa, aí vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, coisas do tipo. E dificuldade quanto ao curso foi muito difícil. Não foi tão difícil, não. Tinha como posso falar? Tinha os desafios, na verdade, eram as atividades que eram longas. Tinha que pensar, tinha que tentar organizar para poder, como posso falar, concluir. Então, e uma coisa que a gente começava a ter, que era datas, né? Olha, a atividade é para esse dia, você tem que terminar. Uma das coisas que era engraçada que acontecia comigo, que às vezes eu terminava, mas não conseguia organizar da forma que eu queria. Então eu ia lá, professor, ei, tá aqui, ó, tá feito, mas parece merda, posso organizar isso aqui? Ele falou, tudo bem. Não, tu tem a noite, mas amanhã tem que me entregar. Então, o curso em si foi um tempo muito bom, como as pessoas falam, na minha vida, entendeu? Eu aproveitei, eu vivi a universidade. Então, que bom. Tinha o Radiano naquele tempo, né? Que era o nosso espaço de socialização. Sim. Enfim. Então, eu ia para a universidade de segunda a sexta, mas quinta e sexta a gente ia em Vadião, né? Então, e era assim que... Era de lei. De lei. Bruno,
Isso. Agora, só te interrompendo aqui, tem muita gente mandando recado pra ti aqui. Olha. Tem muita gente mandando um recado pra ti aqui. Muita gente. Deixa eu tentar ler alguns aqui, porque vai ser difícil ler de todo mundo. Né? Aqui, sim. Quem tá aqui, a Cida Reis, dizendo realmente o Bruno é um exemplo a se seguir. Tantos jovens aí, sem expectativas nenhuma na vida, realmente. Isso serve. Meu amigo Badel lá, ex-prefeito de Mãe do Rio, também tá ligadinho aqui na nossa live. Né? Um abraço, Badel. Tu lembra dele, Bruno? Claro, né? Pô, quem não lembra do Badel, sim, né? Também tá aqui Orlandina, boa noite. Orlandina, também tua amiga, né? Karateca junto contigo, que ela tá dizendo aqui. Socorro Souza, Iris Matetinha também tá ligadinha. A Sheila Martins, tá mandando um beijo pra ti, Sheila Martins, viu? Dizendo beijo, primo. Sim, sua prima? Sua prima, tá dizendo que é prima. Sheila Martins. Sandra Bonfim também tá mandando um abraço. Bruno, jovem, traz muito orgulho pra nossa cidade. Deixa eu ver aqui. Charles Souza, Freire. Charles, graças a Deus, mesmo nossos professores da rede pública de Pixuna são os verdadeiros heróis, pois se dedicam o máximo em prol da educação. Realmente, aqui, galera. Aí ele listou aqui uma galera aqui, ó. Professor João Alain Pires. Eu tô tentando ver os comentários. Tu tá tentando ler? Tentando ver. Como é que eu vejo os comentários? Peraí. Eu não sei se tu vai conseguir ter acesso ao comentário principal, mas tem sim. Clica aí no link aí que tu vai conseguir. Porque ele tá meio... Vai lendo, Tetão. Vai lendo. Colocou aqui, ó, o nome dos professores. Marco Carlos, Luiz Carlos, Oséias, Fátima Santos, todos que fizeram parte dessa história. Olha aí, tá mandando um abraço pra todo mundo. Sim, aqui. sim. Francisca Souza, Fernando Palheta, tá mandando um abraço aqui. O Fernando Palheta tá ligado. Professora Lucidalva, DJ Júnior Vidal tá ligadinho. Felipe Mateus, Samuel Gomes, Igor Falcão, né, parabenizando pela sua trajetória. Muita gente aqui, olha, não tem como ler de todo mundo, felizmente. É muita gente. Graças a Deus. Sim. Teton. Antes de falar, sabe, assim, às vezes eu fico incomodado com umas coisas, né? Tipo, as pessoas falam, oh meu Deus, orgulho. Mas eu falo assim, gente, eu não fiz nada que é minha obrigação, né? Aproveitei a oportunidade que eu tive. Sim. Tipo, é legal assim, ver o carinho das pessoas e tal, tipo assim. Mas, na verdade, eu usei do que me foi disponibilizado, né? Sim. Tipo assim, muitas pessoas tiveram oportunidade, tipo, eu tive muito incentivo em casa, com meus pais, né? Tipo, incentivo na forma de falar, de eu falar, olha, eu quero fazer isso, eles falarem, ok, faz. Não de falar, Bruno, vai fazer isso, Bruno, vai fazer isso. Tipo, nunca existiu isso, mas sempre que eu queria fazer, eles me incentivaram, né? E as coisas mais que... Quando eu falei, mãe, eu vou embora pro Canadá pra fazer o mestrado, ela falou, meu Deus, meu filho, a gente vai chegar nessa história aí. Meu Deus, meu filho. É a próxima pergunta. Essa é a próxima pergunta. Essa seria a próxima pergunta. Mas olha só, eu queria ver uma pergunta que o Samuel tá perguntando aqui. Bem rapidinho, Samuel. Ô, Bruno. O Samuel Gomes tá perguntando, Bruno, você passou muito tempo para se adaptar em um lugar tão desconhecido para você? Fala um pouco das dificuldades que você passou longe de casa. Fala rapidinho aí para poder passar para a próxima pergunta. Tá. Ok. So, a gente quer falar pode falar de se acostumar aos locais. Sim. A gente pode falar de dificuldades. Eu prefiro falar de se acostumar aos locais. As dificuldades existiram. Vamos colocar dessa forma. As dificuldades sempre existiram. Para mim não foram dificuldades culturais, foram dificuldades financeiras, sabe? Mas sempre existiram. Mas, como posso falar? Eu sempre tive o que necessitava. Em relação a se acostumar à cultura, aos locais, a primeira vez que eu me deparei com uma coisa bem diferente foi quando eu vim no Canadá, no intercâmbio, né? Que, novamente, era um programa que existia lá para os brasileiros e eu peguei a minha vaga. Então, a primeira vez que eu vi uma coisa assim bem diferente foi quando eu vim para o Canadá, né? Por que, por exemplo? Tu acha que a tua ida foi muito diferente do que tu fazia no teu dia a dia, é isso? Não. Quando eu estudava geografia, por exemplo, com o professor Paulo que ele falava, a professora Rai, falavam de planejamento da cidade, as pessoas primeiro planejavam o bairro, depois as pessoas se mudavam, né? E isso era como acontecia no primeiro mundo, se falava assim, nos países desenvolvidos,
E falava que a característica dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido era que as pessoas primeiro se moravam, depois o Estado tentava acomodar as necessidades, e muitas vezes de forma fazendo propaganda, enfim. Eu cheguei aqui no Canadá e falei, nossa, existia uma estrutura, entendeu? Por exemplo, não tinha muro entre as casas. O muro entre eu e o vizinho, né? É uma carreira de flores. Faz aqui, Pichona. Faz aqui no Brasil. Não funciona. Na frente da casa não tem muro, né? Então, essas coisas que eu falei, nossa, então, naquele ano, tudo novidade. Nossa, tudo novidade. Igual o pinto na merda. Aproveitei tudo, sabe como é que é. Aí, essa foi a primeira vez, né, que eu me dei com uma coisa totalmente diferente também, a língua. Daí a pergunta do Samuel. Então, a língua, aqui eu não falava português. Não tinha como falar português. Tínhamos brasileiros, mas o meu objetivo era aprender inglês. Então esse foi um desafio que eu tive. E uma forma de eu superar também, eu vou falar aqui que é importante, durante o intercâmbio eu estudava, mas quinta, sexta e sábado, toda noite eu saía com o pessoal, porque era a forma que eu tinha de socializar com pessoas que não eram do círculo de brasileiros, né? Então a gente saía, depois que bebia uma ou duas, começava já a ficar sem vergonha, no outro dia já via a pessoa que bebia, aí falava contigo, aí tu já não tinha vergonha, e assim, depois de 4 meses eu conseguia me comunicar, conseguia ir para a aula. Quando eu ouvi o professor falando, dando a aula em inglês, eu entendi, eu falei, nossa, que isso. Então, porque era coisa era um sonho, era filme, era coisa de estar naquela universidade. Mas então, antes de tu ir para aí, tu não falava nada de inglês? Não, eu estudei para passar, para ter a nota mínima e conseguir a bolsa. Que bacana! Então, assim, tu respondeu a minha pergunta, que eu te perguntar, tu já desenvolveu tudo aí, entendeu? Foi muito legal. Agora, assim, como você ingressou no mestrado, quando você estava aí? Como foi a tua... Conta um pouco sobre a tua experiência no mestrado aí. Quando eu vim para o intercâmbio, tudo que eu consegui aqui, as oportunidades que eu consegui aqui é devido às oportunidades que eu tive na UFPA. Então, tipo, as habilidades que eu desenvolvi na UFPA foram valorizadas aqui. Essa é a verdade, né? Não é que... Então, como eu fiz o programação científica na UFPA, então eu entrei em contato com algumas técnicas simples de metalografia, caracterização de materiais, né, soldagem. E quando eu vim aqui, durante o meu intercâmbio, tinha um dos componentes do intercâmbio era um estágio, né? Então, era um estágio que poderia ser numa empresa ou em um laboratório. Então, como eu tinha aquele interesse por pesquisa, eu falei, eu gostaria de ir no laboratório, até porque eu quero fazer meu doutorado, meu mestrado. E eu entrei em contato com o professor, ele me convidou para voltar a fazer o mestrado, eu falei, pô. Aí eu falei assim, foi ok. Naquele tempo eu tinha aplicado para o mestrado, eu tinha sido aceito para o mestrado em Cambridge, né, na Inglaterra. Só que eu estava procurando financiamento. Aí o professor me falou, considera fazer mestrado comigo? Eu falei, ok, lógico. Aí ele falou, eu sei que conseguiu o financiamento na Inglaterra, Cambridge, porque naquele tempo era a segunda melhor universidade do mundo, né? Não, terceira. Então, ele falou, é meio competitivo e tal, mas... Aí eu falei, ok, tudo bem. Aí aconteceu de não ter financiamento completo do mestrado lá. Aí eu mandei um e-mail para ele, olha, professor, eu estou considerando ir para o Canadá, só que não tem como me bancar. Ele me mandou uma mensagem. Depois que eu já tinha retornado para o Brasil, né? Eu tinha passado no Brasil, ano 2014.
E estava nesse ano lá, de 2014, mas eu já estava planejando fazer quando terminar o curso. Aí, 3 dias ele me respondeu, olha, não, sem problema, a universidade vai poder te pagar esse tanto tu vai ter que tirar para pagar as mensalidades da universidade, porque não foi de graça, né? E o restante dá para tu viver e vão ter algumas vai ter alguma assistência, vai ter algumas bolsas de estudante, tu vai poder dar aula. Então eu dei aula, né? Eu dei aula para as mesmas, eu dei aula quando eu vim no mestrado, que foi uma experiência também, ganhei até recomendação dos meninos, mas enfim, aí eu falei, tá, tudo bem. Então eu vim para o mestrado quando foi dia 28 dia 27 de abril de 2015, eu deixei o Brasil, né? Para vir para o mestrado. Aconteceram várias coisas engraçadas também, eu não vou falar aqui, mas tipo, ajuda de pessoas, né? Tipo, colegas que eu conheci durante o intercâmbio, que um ano antes de eu ir embora me ligou, um colega meu de Paulo, me ligou falando, meu, do you have like, tu tem o dinheiro para ir? Eu falei, cara, eu tenho, né? Eu tenho a passagem, eu tenho visto, a universidade já tá paga, nós vamos receber quando eu chegar lá. Ele falou, aí, mas enfim, aí no outro dia eu olho, tem um dinheiro na minha conta que ele me deu lá, falei, nossa, como é que eu vou te pagar isso? Coisas do tipo, enfim. Aí eu vim pro mestrado, cheguei aqui, durante o mestrado tive a oportunidade de não é dar aula como um professor, mas a gente era assistente Monitor. Professor. Monitor, isso. Monitor. Então aqui é uma coisa bem séria, né? Você recebe uma certa quantia, você ajuda, você dá aula, você ajuda a preparar laboratório, supervisionar laboratório, marcar relatórios. Então eu fiz isso durante o meu mestrado. Tá certo. E nisso, né? Fui a algumas conferências, alguns locais, em alguns países, né? O que para mim, até hoje, hoje nem tanto, mas até até antes da minha experiência, né? Sempre é bom conhecer um país novo, vamos colocar dessa forma. Assim. Até essa última experiência que eu tive na Coreia, de ficar lá 2 anos, mas era tudo para mim, tudo muito novo, entendeu? Então, eu comecei a fazer o mestrado, no início, eu não fui muitos congressos. Eu fui em Tóquio. Eu fui em congresso dentro do Canadá, né? Mas eu fui em Tóquio, no Japão, e tinha um outro que foi na China, Shanghai. Nossa! Naquele tempo eu fui para Shanghai. Bastante. Então, durante a minha graduação, que eu estava aqui, eu fui para um congresso em Cambridge, né? Assim que eu conheci o professor que eu queria fazer o mestrado com ele. Então, tipo, percebam que todas essas coisas eu fiz. Nossa, moleque, eu deveria ser granado para estar viajando em todo lugar do mundo. Não tinha. Graças a Deus, cara. Que oportunidade legal, cara. Que bom. E Marquinho, prepara. O que acontece Sim, pode continuar. O que acontece é que às vezes as pessoas colocam as dificuldades delas antes das vontades, né? Falar, eu quero fazer isso, mas não posso fazer por causa disso. Se tu já tá falando para ti que tu não pode, nem queira. Tem que querer e ir atrás, né? Enfim, aí eu comecei o mestrado, aí tava trabalhando em parceria com uma empresa nesse mestrado e ao mesmo tempo estava me preparando para o doutorado. Apliquei novamente para Cambridge, aí ganhei uma certa quantidade de dinheiro lá, que era $25.000 por ano, mas precisava de 50. Ganhei de uma Tenaris, uma empresa que faz, tem aí no Brasil, Argentina, na verdade. Então, era um programa que eles têm ainda, de poder financiar estudantes de países da América do Sul para ir fazer o seu doutorado em universidades que são referência. Então, como naquele tempo Cambridge era a terceira melhor universidade do mundo, então não foi muito difícil
a universidade abriu aquela porta para ele ser considerado para bolsa, fiz as entrevistas com ele, mas foi suficiente. Ao mesmo tempo, meu professor daqui, eu acho que ele entrou em contato com que eu trabalho hoje, falou, olha, eu vou terminar, vocês têm plano para ele, senão você vai embora. Eu ia fazer o doutorado, né? Então, um dia o vice-presidente da empresa me liga e fala, o que é que tu conhece sobre o código de construção? Eu falei, olha, eu sei que existe, né? Aí ele falou, a gente tem uma posição, se tu quiseres, é tua, senão a gente vai colocar no mercado. Eu falei, então, o que eu considero que faz, né? Lógico que deram outras coisas lá, eu estava trabalhando com eles de todo o meu lado, em torno assim, da minha pesquisa para a empresa, que eles estavam usando como desenvolvimento, coisas do tipo. Mas tudo muito rápido, assim. Eu sei. Não tive tempo para nada. Teve tempo para digerir tudo isso, né? Foi uma coisa muito rápida, né, Marquinhos? Sempre. Marquinhos, Sempre assim. quando a gente vê ele falando, contando essas histórias, parece coisa de filme, né, Marquinhos? Qual a tua análise que tu tem para falar sobre toda essa trajetória até aqui, onde ele chegou aqui? Vou deixar pro final essa análise. Mas eu quero fazer mais uma pergunta, que eu tô curioso pra caramba, né? E Bruno, eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre o teu trabalho, Bruno. O que é que tu faz na empresa? O que é que você faz na empresa? Quais são as tuas responsabilidades? E que você falasse também aonde é que você já foi trabalhar. Eu saiba, você já foi trabalhar na Coreia, né? Mas em outros países também. E quais eram as tarefas que você tinha que realizar nesses países no campo da engenharia mecânica? Fala aí para nós. Então, apesar de eu ter me formado em engenharia mecânica durante a minha graduação e a pesquisa, as atividades que eu fazia nas estações de soldagem, né? O meu mestrado foi em engenharia de soldagem aqui na universidade, ainda. Então, a minha posição hoje é como engenheiro de soldagem, devido a eu ainda estar no processo de não posso me chamar de engenheiro, porque aqui, se não é engenheiro, para não terminar na universidade. Então, as minhas atribuições, geralmente, tem duas coisas que eu faço lá na empresa. Devido à empresa a prestar serviço e também construir máquinas de soldagem, eu trabalho na divisão de serviço, mas quando tem tempo vago, vamos falar assim, trabalho na parte de desenvolvimento, desenvolver a máquina, o processo, essas coisas. Então, no curso de serviço, Eu marquei, lá no Marquinhos. alguém tem mute. É lá no Marquinhos. Vai lá, que ele deu mute, vai lá. Então na área de serviços, as minhas atribuições, geralmente a gente pega o procedimento, a gente cria o procedimento de soldagem, e isso é um trabalho que a gente faz no Office, e às vezes, o último projeto que eu estava, que foi na Coreia, a gente desenvolveu o procedimento no campo, que foi dentro de um estaleiro, o terceiro maior, um dos três maiores estaleiros da Coreia, que na verdade também é um dos maiores estaleiros do mundo. Então, coisa assim fantástica. Até hoje, quando eu olho as fotos, eu fico assim, meio amazed como que essas coisas assim, maravilhado, como que tão grande, como que as pessoas conseguem fazer aquelas coisas, tipo, coisas que, enfim. Então, o trabalho é desenvolver procedimentos de soldagem e acompanhar a produção. E basear sempre, o que a gente faz é o projeto, né, do procedimento, é o ideal. E lógico que na construção não vão ter desvios. E o trabalho é baseado no nosso conhecimento, entendimento do processo, do material que estão sendo unidos, dar disposições que sejam tecnicamente responsáveis e que não vá custar vidas, que não vai custar dinheiro para a empresa, né? Se for alguma coisa der errado, olha, foi o engenheiro de vocês que falou que poderia ser feito, então a culpa é de vocês, coisas do tipo. Então, é muita responsabilidade. Tipo, o último projeto que eu estava trabalhando, foi na Coreia, há quase 2 anos, não?
A gente é especializado em soldagem orbital, né? Usa um robozinho para fazer solda. Então, lá existia muito disso, sabe? Então, e era uma coisa que a gente tinha que aprender, tinha que ser meio, às vezes, podia falar as coisas, mas não com todas as palavras, entendeu? Tipo, olha, eu tô sugerindo isso, estou sugerindo essa minha sugestão, não estou te falando que faz isso, coisas do tipo. Porque, apesar de a gente estar sugerindo, era o cliente que tinha que, como posso falar? Tinha que falar ok. A gente acha que é, porque era eu, né, mas eu trabalhava com mais 5 engenheiros do cliente. Porque tinha nosso cliente, tinha o cliente do cliente. Então, tipo, o time era tipo uns 10 engenheiros de soldagem. Então, talvez muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente falam, o que é soldagem? Porque para mim, quando eu entrei, na verdade, no laboratório, eu falei, eu não quero ser soldador de grade. Era essa a ideia que eu tinha, né, sobre soldagem. E teve um cara lá que muito inteligentemente me perguntou, hey, como tu acha que um navio é feito? Como tu acha que uma ponte é feita? Tu acha que eles fazem as barras de ferro daquele tamanho? Ele falou assim, eu fiquei pensando, né? E aí, na verdade, naquele dia, quando eu saí, só abrindo um parênteses aqui, quando eu saí da orientação, eu falei, nossa, aí eu ficava olhando o ônibus, soldagem. Tudo que eu falava, tudo tem soldagem. Eu falei, olha, isso deve ser uma coisa boa, vai dar emprego depois, né? Então foi assim que eu entrei no... Enfim. Então, Marquinhos, a gente... Essa é a parte, né? A parte de... faz o processo e acompanha a produção, vai ter problemas, porque toda solda tem que ser inspecionada, né? Então a gente usa ultrassom, X-ray, alguns líquidos para avaliação da superfície, não tem trincas, ou alguma coisa do tipo. Essa é uma parte do trabalho, e a minha outra parte é no projeto de fontes de soldagem. Por exemplo, para soldar a gente tem que ter uma corrente, ter um material que vai fundir, vai ter um arco elétrico, todas aquelas coisas. Então, trabalhando agora, na verdade, só tem que desenvolver um processo para a gente, para a empresa, para o nosso próprio processo, porque toda empresa tem sua variante daquele processo. A gente agora está no processo de desenvolver o nosso, né? Então, que é bem interessante que a gente comece a descobrir como que pessoas fazem, as outras empresas fazem delas, fazendo, tipo, é um trabalho de investigação. Então, aquela habilidade, aquela vontade de ser curioso, de querer descobrir, de querer saber como é que as pessoas fazem, é válida. Porque isso faz a gente desenvolver algumas habilidades, né? Por exemplo, pesquisa. Pesquisa não é coisa de cientista, de ficar louco, como as pessoas pensam, vou ficar louco de estudar. Não. Pesquisa é necessária para a gente entender, descobrir e poder usar o conhecimento. Improvement, Porque, por exemplo, a gente vai criar um processo agora, por exemplo, não vai ser uma coisa nova. Não. Vai ser uma coisa aprimorada, baseada no que já se existe, né? E assim que as coisas evoluem, não adianta querer reinventar a roda. Tá, primeiro que o Bruno me mostrou uma foto do carro que ele comprou aí no Canadá, acho que foi um Corolla, não sei se ele ainda tem, e eu achei interessante que lá você pode escolher, deixa eu ver quantas letras. Pode escolher até seis letras para colocar na placa, e a palavra que o Bruno escolheu para colocar na placa do carro dele foi Ipixuna. Nossa, que legal! Não, eu quero essa foto, Bruno. Manda essa foto pra mim, cara. A placa é essa. E aí, às vezes, a gente pensa... Eu tenho muito esse sentimento comigo. Quando eu estava na universidade, eu falava muito da minha cidade. Eu falava assim, se não era até um exagero, né? Mas na verdade é porque a gente tem um sentimento de pertencimento, né? Porque quando a gente fala da nossa cidade, a gente está falando das pessoas que convivem com a gente no nosso lugar, né? Então a gente tem um amor pela cidade porque a gente tem amor pelas pessoas que nos cercam. E eu vejo que o Bruno tem muito esse sentimento de pertencimento, eu fico muito feliz por isso, isso é
é motivador para a gente. Porque assim como a gente reconhece e fala, parabéns, Bruno, você está indo muito bem, continue assim, o Bruno também reconhece o papel que nós tivemos, cada um, os professores, desde o fundamental, do médio, os amigos que sempre o incentivaram. Então, quando o Bruno chega aqui, a família dele faz a festa, né? Então, a gente fica muito feliz, o Bruno reconhece, em primeiro lugar, a família, né? A família, sempre destaca a família, os professores, a comunidade, né? E eu acho isso muito bonito da parte do Bruno. Toda vez que ele vem aqui em Ipixuna, ele visita a escola, ele vai incentivar os alunos. Não guarda só para si o conhecimento que aprende, mas para quem estiver disposto, ele está disposto a compartilhar. Tanto que tem vontade de dar aula como professor convidado no futuro aqui na UFPA. Talvez ele disse que mudasse de ideia, mas eu incentivo para que ele possa vir compartilhar o seu conhecimento. A gente tem muitos professores que moram na França e vêm compartilhar o conhecimento aqui. Outros professores do Brasil que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos, né? Então que possa acontecer isso. E uma coisa que marcou muito, que eu nunca tinha visto acontecer, foi que o Bruno, não sei se o Teton sabe e os internautas que estão nos vendo, que o Bruno defendeu o TCC dele, o trabalho de conclusão de curso aqui em Ipixuna. E uma coisa inédita. Foi uma coisa inédita. Ele trouxe a galera dele todinha para cá, para casa dele, os professores vieram. Professores que são da área da engenharia, mas que têm um pensamento político que muitos que são das ciências humanas não têm, assim. Essa questão de compartilhar o conhecimento, essa questão de incentivar as pessoas a estudarem, né? Da gente buscar esse empoderamento a partir de nós mesmo, do povo, né? E é isso que eu vejo. Toda vez que eu enxergo o Bruno, eu fico feliz por ele, não só por ele, mas pelos seus colegas que também tiveram êxito, que hoje são engenheiros ambientais, né? Que trabalham em empresas, que trabalham em prefeitura, no poder público, geólogos, né? Outros que estão fazendo mestrado, né? E por aí vai, e várias outras, outros que estão fazendo letras, outros que já estão sendo professores. Pessoas que foram meus alunos no cursinho, que já passaram a ser meus colegas, dando aula na educação pública. Eu fico muito feliz. Eu quero agradecer a todos que acompanharam, tiraram tempo para acompanhar aqui essa nossa conversa. E é isso, Bruno. Quando você chegar aqui, eu sei que vai ser festa, entendeu? Eu sou teu vizinho aqui, entendeu? E nós vamos tomar uma cerveja e vamos dançar aquele forró, pra gente confraternizar, meu irmão. O professor Pires um já abraço. tá intimando ele, viu, Marquinhos? O professor Pires já tá intimando ele aqui. Bruno, beleza. Bruno, suas palavras finais, meu amigo. Fique à vontade, o microfone e as câmeras estão abertas para você se confraternizar com os seus amigos que estão lhe assistindo aqui do Brasil, especificamente aqui de Ipixuna. Fique à vontade. Sobre a placa, a gente pode escolher. A placa aqui pertence ao dono e não ao carro, né? Então eu falei, essa é minha. Na verdade, quando eu precisei comprar um carro, porque eu tinha que ir para o trabalho, né? Era necessário, não tinha como não ir para o trabalho, que todo dia eu dirijo 60 quilômetros, 120 quilômetros para ir e voltar. Aí eu falei, então eu vou escolher Ipixuna. Uma das razões é porque o meu apelido na UFPA era Ipixuna. Meu próprio orientador, um dia foram no laboratório procurando o Emanuel e falou, quem é o Emanuel? Ele só me conhecia como Ipixuna. Mas enfim, e a placa foi por isso que eu escolhi, de uma forma saudosa, de fato, como o Marquinhos falou, que me lembra a cidade, me lembra meus anos na UFPA. Isso foi o porquê que eu fiz aquilo. O Marquinhos falou de festa, falou de ter o carinho, de ter a apreciação. Sim. Mas, de fato, eu também tenho o mesmo, né? Recíproco em relação às pessoas que me ajudaram. Vamos falar dessa forma. Não teria feito nada do que... a gente não estaria começando aqui dessa forma se não tivesse sido pela ajuda de muitas pessoas. Muitas pessoas. Não precisa nem falar o nome. Quem ajudou, não
não tenho como posso falar, não tenho vergonha, não me guardo para não falar. Toda vez que eu vejo eles, eu falo, obrigado e tudo. Tipo. Então, na verdade, toda vez que eu tinha uma dificuldade, eu falava para mim, nossa, eu não posso falhar, né? Sim. Porque se eu falhar, eu vou estar decepcionando muita gente que me ajudou. Então, essa era também uma das motivações, né? Até tudo, porque, tipo, é a pessoa que eu sou. Então, e foi assim, então, tipo, tentava, como posso falar? Eu nunca coloquei minhas dificuldades acima das minhas vontades. Vamos falar, esse é o correto, né? E também, a partir do momento que eu passei na universidade, que eu sabia que ali tudo que eu quisesse fazer ia depender de mim, tudo ia depender de mim, comecei a viver mais o momento e aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida, eu tô falando, tipo assim, de aproveitar os amigos, valorizar essas coisas, assim, que é bem legal, sabe? E, tipo, ajudar o outro sem esperar ser ajudado. Você ajuda, porque assim como eu ajudei, né? Assim como eu fui ajudado por algumas pessoas, eu nunca vou poder ajudar elas de volta. Eu preciso ajudar outros, esses outros vão ajudar outros, e outros. Cria uma rede, dessa forma, uma cadeia, né? Cria uma rede, uma cadeia. Tipo, é ser ser humano, né? Sim. Que bom, Bruno. Pô, cara, obrigado. Eu não sei nem como te agradecer por esse momento que você está proporcionando para mim, para o Marquinho, para todas essas pessoas que estão aqui, cara. Olha, nós conseguimos manter em torno de 40, todo tempo, 40, 45, 50 pessoas o tempo inteiro na nossa live. Eu acho que isso são seus amigos, são seus admiradores, como professores, como amigos, como parentes. E eu fico muito orgulhoso. E eu te digo logo, viu? Você está convocado, intimado para a gente fazer a segunda parte do nosso bate-papo, porque ficaram muitas perguntas sem resposta lá no bate-papo. Depois você vai ler lá os comentários que vão ficar salvos. E o vídeo também vai ficar salvo aí no Facebook. Você releia tudo, já anota as perguntas, porque quando a gente fizer o segundo tempo do nosso bate-papo, você vai ter que responder todas as perguntas que estão aí no bate-papo, tá bom? Marquinho, mais alguma coisa? Eu tô encerrando aqui. Tudo ok? Bruno, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Fique à vontade. Quando chegar aí a gente conversa. Olha, eu quero a foto. Valeu, Bruno. Quero ver a foto do carro, viu? Da placa do carro, viu? Manda pra mim, tá bom? Quero ver isso aí. Que bacana. Pô, meu irmão, vamos encerrar todo mundo junto aqui, cara. Tchau pra Falou, vocês. meu irmão. Obrigado, Marquinho, pela oportunidade. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês que estão em casa, que estão assistindo, que compartilharam. Você não compartilhou ainda? Compartilha para outras pessoas verem a história desse cara. Gente fina pra caramba. Karateca, estudou em Pichuna, estudou em escola pública, ganhou o mundo e tá aqui hoje contando a sua experiência pra gente poder se exemplar também, tá bom? Gente, boa noite. Experiências profissionais, né? Isso. Lógico. Então, meu irmão, boa noite pra vocês. Falou. Olha, gente, eu tô indo lá agora, lá pra Secretaria de Cultura, que eu vou ajudar o pessoal lá na transmissão do Festival de Cultura que está sendo online, viu? Se liga aí no portal lá, na fanpage da Secretaria de Cultura, que eu vou estar lá ajudando hoje à noite de quadrilha. Vamos estar todo mundo lá de chapeuzinho, de palha, vamos brincar um pouquinho. Cleiton Veneno, Júnior Vidal, Clebinho Mix, Paulo Santos, secretário de Cultura, vai estar todo mundo lá, a gente vai estar lá poder dar uma força lá. Valeu, gente, um abraço para vocês e a gente volta numa próxima oportunidade. Um abraço, valeu! Valeu. Falou.